Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 36. Vó resolveu gravar mais um vídeo na noite de hoje, então é mais esse só. Nosso Lar, livro de Chico Xavier, capítulo 4, né? O médico espiritual. Então, depois que o médico levou o conhecimento de André Luiz, né? Que o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, ele continua. E, inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos no meu corpo, que nós sabemos que esses pontos aqui não correspondem à realidade no corpo de Carlos Chagas, né? Mas vamos respeitar. Porque, de certa forma, é preciso entender uma coisa. Eu estou esmiuçando dessa forma para mostrar para o telespectador que um é um, outro é outro, e que Carlos Chagas serviu apenas de médium dessa preia de espíritos que quiseram passar-se por ele para escrever através de Chico Xavier sobre o monitoramento de Emmanuel. Mas o mais importante em tudo isso é ter conhecimento dessa história e saber que tudo isso é possível. Gente, faz parte do esmiuçamento. Nós precisamos evoluir o nosso raciocínio, o nosso bom senso. Você concorda comigo que psicografar livro ainda é uma questão muito primitiva? Isso é muito primitivo. Psicografar uma mensagem de um ente querido, isso é algo muito primitivo ainda. Olha, psicografar uma mensagem de um ente querido é uma das demonstrações mais cafona, primitiva que existe. Deveríamos nos desapegar desse processo de psicografia de entes queridos. Porque enquanto permanecermos apegados à psicografia de ente querido, não evoluímos. Não mudamos de estágio. Eu não estou com isso querendo dizer que não é importante. É importante, mas desde que você receba uma mensagem e se dê por satisfeito e nunca mais. Pois Chico Xavier conta, Maísa, uma médium excelente, oradora, expositora, uma mãe espírita ferrenha, espírita na cidade de São Paulo. Um dia a babá pega o único filhinho que eles tinham naquela existência, né? E a babá deixa a criança, escorregou e a criança bateu a cabeça no chão, teve um traumatismo craniano e morreu. E o casal era espírita, muito espírita, verdadeiros. E ficou aquele constrangimento, mas se conformaram. Mas a mãe, né? Mesmo assim foi no Chico Xavier. O marido ainda disse:
Mas o Chico, ele já prestou para tantas mensagens de consolo, você ainda vai no Chico? Mas aquele desejo de mãe falou mais alto e ela foi ao Chico. Chegando lá, o Chico bateu o olho nela, ela nunca tinha ido no Chico. O Chico pegou, olhou nela e falou para ela assim, como se fosse assim, ó. Oi, minha amiga Vera, tudo bem? Olha, ela nunca tinha visto o Chico, hein? Oi, minha amiga Vera, tudo bem? Ai, Chico. Não, eu só quero te fazer uma pergunta. Você já agradeceu, aliás, você já perdoou a tua empregada, babá? Ela levou um choque. Como assim, Chico? Você já perdoou a tua empregada, a babá, com relação ao acidente do seu filho, fulano de tal, e citou o nome do filho? Ela disse que quase desmaiou naquela hora. Já, Chico, já perdoei a minha babá. E você já a agradeceu? Que? Eu já a perdoei, mas agradecer por quê e pelo quê? Você já imaginou se a criança, em vez de ter desencarnado nas mãos da babá, tivesse desencarnado nas tuas mãos? Como que você hoje estaria? Foi o suficiente para ela virar as costas e voltar para a cidade de São Paulo e nunca mais tocar no assunto, porque não havia necessidade de mais nada. O Chico havia dito tudo, porque ela havia perdoado a babá, mas em momento algum ela havia chegado na babá e a agradecido. Muito obrigado, meu bem, por o meu filho ter desencarnado nas condições que desencarnou, junto a você e não junto a mim, porque eu não sei se eu aguentaria passar por esse processo. Ei, gente, a vida é a vida, né? Então, o mais importante é a mensagem. Vamos pensar por esse lado. Mas, mediante certas situações, eu não posso deixar de orientar o telespectador com relação a algumas questões que eu conheço, né? Pois o médico, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Então, o médico, inclinando-se, começou a apontar na barriga, no peito de André ali deitado, alguns pontos, né, escuros, vamos pensar assim, né? E disse, vejamos. E disse para André Luiz, esse médico disse para André Luiz, vejamos, a zona intestinal. Exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos. A eclusão derivava de elementos cancerosos. Bebidas, carnes, prostituições, avareza, ilusões, fantasias, desejos, né? A eclusão derivava de elementos cancerosos, André. E estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. Olha, quantos de nós aqui na Terra enfermidades adquirimos devido o desregramento da sífilis, né? Por causa de sífilis, né?
Então, André, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Depois eu digo que as doenças elas vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. Até uma gripe que a pessoa pega, até um resfriado, até um bronquite, até uma asma, que nós contraímos, que é CROD, é proveniente dos nossos maus comportamentos éticos, morais, comportamentais, a não mudança de comportamento, de atitude, a não mudança de hábitos mentais. Porque por fora, você olha e você vê a pessoa, um anjo resignado e benevolente do Senhor. Mas por dentro, a pessoa encontra-se igual a um vulcão do Himalaia em erupção. A mente é tudo. A mente é tudo. E o perispírito, ele é por onde o pensamento transita. O pensamento, o perispírito, aliás, o perispírito, ele é o responsável pelos pensamentos, os desejos transitar para lá, para cá. Se não fosse o perispírito, isso não aconteceria. Então, a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Eu não sou melhor que ninguém, porque eu tenho algumas enfermidades, porque devido a absorções, né, em alguns trabalhos que nós realizamos, e também eu possuo algumas enfermidades que eu, nas condições que me encontro hoje aqui na Terra, eu pedi para passar por algumas provas. Inclusive, esses tremores parkinsianos já foram confirmados pelo professor, que 90% praticamente é uma prova. Eu pedi para passar por esse processo para me testar. Então eu preciso sofrer bastante mesmo, porque vó mesmo já me disse: meu filho, tenha paciência, se você pedir, tenha paciência, haja com resignação, com amor, porque se você desencarnar nas condições que você se encontra, provavelmente nós vamos nos distanciar uns 300 anos. E quando vó fala, eu preciso ficar um pouquinho atento. Eu brincava muito com vó, hoje em dia eu não brinco tanto com relação a essas questões, não. Ah, é, vó? É. A tua situação não tá nada legal do lado de cá. 300 no mínimo. E olha lá se você não for mandado para outros planetas primitivos, meu filho. Ué, vó, então deixa eu dar um jeito aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eles vêm e me limitam, né? Nós vamos esmiuçar só mais esse livro e tal, né? Provavelmente não vai dar tempo do próximo. Mas aí já são outras questões de saúde no corpo físico. Mas você não me vê gripado. Você não me vê gripado. Olha, uns 10, 20 anos que eu não sei o que é gripe. Eu fiquei
com Covid em 2019, mas eu não acredito. Covid para mim não é gripe, é um estado de distúrbio no organismo físico, mas que tem a ver também com descontrole espiritual, emocional, psicológico do indivíduo. Mas pensando assim, tem pessoas que ficam gripados quase que toda semana, tá tomando injeção, tá tomando isso, tomando aquilo. Gente, eu fico com inveja dessas pessoas, porque eu não fico gripado. Tem pessoas que não saem do hospital internado por causa de pneumonia. Olha, gente do céu, capaz faz uns 10 anos que me deu uma pneumonia. Então, mas só que comigo tudo é exagero, né? Uma vez eu tive, não foi uma dengue, não, tive 4 dengue. A primeira quase me matou. Fiquei internado uns 15 dias. Mas depois eu vim a saber de vó que aquelas dengue foram todas provenientes de desequilíbrio moral meu. Que se não fosse o desequilíbrio moral, não teria, né, contraído aquelas dengue. Porque quando o Aedes aegypti, o mosquitinho, ele pica a gente, ali há uma resistência imunológica que não deixa aquele vírus, né, passar para o organismo da gente. E se passa, o sistema de defesa elimina ele. Então, por falta de imunologia, de resistência moral, então aquela área encontra-se enfraquecida, é onde o micróbio ele cria resistência, cria corpo e há uma proliferação. Então vejamos aqui, vejamos as zonas intestinal. Exclamou, a exclusão deriva de elementos cancerosos. E este, por sua vez, de algumas leviandades leviandades do meu estimado irmão. Leviandades, leviano, imprudente, irresponsável, né? Eu fui ao mercado na data de hoje e fiquei até com dó, sabe? Porque eu vi tantos jovens fazendo uso de cocaína. Jovens, moças, moços bonitos, jovens de 16, 18 anos, não sabem o que estão fazendo com a vida, não tem eles uma orientação, não tem eles uma formação moral. Hoje eles podem até fazer, mas daqui 2, 3 anos surge um câncer de pulmão, um infarto do miocárdio, vão culpar Deus. Deus é culpado por levar estas pessoas tão jovens. No Evangelho, se não me falha a memória, anota aí. Capítulo 5, mortes prematuras, acho que é mortes prematuras de pessoas amadas, mais ou menos assim. Mortes prematuras de pessoas amadas, um negócio assim. Leia esse capítulo para você ver. Ao ler esse capítulo e assimilar, você vai perceber se realmente é Deus que nos leva ou somos nós que caminhamos na direção. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Tá vendo só? Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes inesperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que o ouviam. Tá vendo só?
como nós temos que ficar atento, porque não somos simpáticos a isso, não gostamos daquilo e tal, mas mesmo assim nós estamos ali presente, né, marcando ponto, porque a gente tem que estar presente, Eu não tenho que estar presente em lugar nenhum, eu não sou de fazer graça. Eu não sou, como eu já disse no outro vídeo, eu não sou pessoa de duas caras. E eu conheço muita gente de 2, 3, 4, 5, 10 caras. Eu não sou pessoa de duas caras. Se me satisfaz o local, eu fico. Se não me satisfaz, eu não fico ali para agradar sobrenome, para agradar a sociedade. Eu não sou de fazer graça. Primeiro, eu não faço graça para ninguém quando o assunto é desígnios de Deus. Se eu tiver que deixar você sentada em uma mesa e me levantar, porque eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever, eu tenho algo a cumprir com relação aos desígnios de Deus, não pense duas vezes, meu bem. Porque eu vou te deixar ali, você sentado com os teus amigos, vou te deixar sozinho ali, vou pedir licença e vou me levantar e vou embora. Eu não faço graça. Eu tenho tantos amigos e amigas que fazem tanta graça para a sociedade, você entendeu? Que prejudicam a si próprios. Eu vou usar um termo assim, ó, eles se ferram, perdão do termo, por causa dos outros. Depois estão lá com aquela angústia, aquela melancolia, aquela ansiedade, porque tiveram que fazer graça. Tudo por causa da alta sociedade. O que é a alta sociedade para você aqui na Terra? Todo mundo é pobre. Todo mundo é pobre de espírito. Todo mundo é obsidiado nesse sentido. Alta sociedade. Jesus, que é Jesus, dono de tudo, que esteve aqui, nem um travesseiro ele tinha para encostar a cabeça. Agora, eu vou fazer graça? Eu acho que por isso que meus amigos, eles ficam meio assim comigo, você entendeu? Porque o que eu tenho que dizer, meu bem, eu não mando recado, eu digo na cara. Se eu tiver que dizer para você assim, não gostei do teu comportamento e você agiu assim, como se fosse uma prostituta, eu digo na cara da pessoa. Isso é julgamento? Não. Acontece que eu não mando ninguém no meu lugar dizer isso para outra pessoa, porque a outra pessoa, ela inventa o que ela quer. Eu não invento. Eu falo o que eu sinto. Se a pessoa se sentir ofendida, o problema dela. O importante é que desate aquele nó naquele instante. Mas eu não sou de fazer graça para ninguém. E eu acho que eu puxei um pouco também pelo nosso irmão Marcílio Colombaroli, porque ele também foi o nosso professor, tanto professor meu quanto professor de um amigo meu que chama Dilson Martins Pereira. Então nós temos assim uma certa personalidade que nós herdamos do nosso irmão Marcílio. Mas isso vem de existências passadas, né? Mas eu não faço graça para ninguém não, né? Então, nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? O médico dizendo para André Luiz. Nunca, André, eu estou inventando agora o nome. Nunca, André, você imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A cólera, o rancor, o ódio, a raiva. Ai, que ódio! Se eu pudesse
eu torci o pescoço dele. Ou dela. Ah, se eu pego ele. Ah, se eu pego ela. Eu torço o pescocinho. Olha aqui, ó. Nunca imaginou, André, que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Então, por aí em diante vai. Agora nós vamos encerrar esse vídeo. Nós vamos deixar para o próximo dia, para dar sequência nos próximos vídeos.